O Dois Terços veio aqui, no Teatro Vila Velha, conversar com o elenco da peça A Persistência das Últimas Coisas. É isso mesmo? Confere. Confere? E a gente veio conversar aqui com essas pessoas maravilhosas. Ele, que eu não vou revelar agora quem são, e ela. A gente veio conversar aqui e eles vão explicar um pouco sobre os personagens, né, que eles fazem, Federico 1, Federico 2 e... Mulher, que ela vai falar que é um negócio assim super fácil de se entender, muito tranquilo, né? Que passa na nossa cabeça. E aí eles vão falar um pouco sobre isso. Vamos lá, meninos. Oi, eu sou o Vinícius Bustani, eu estou fazendo o Federico. E essa história é um pouco da história de Federico tentando processar o final do relacionamento dele com Federico 2/ex. O que na vida real se chama? Igor Epifânio. Isso. É isso, eu faço Federico 2, que é uma projeção do ex dele e o próprio ex que chega aí em algum momento na peça. Então, tem muitas surpresas, a peça é muito da memória de um personagem, das invenções dele, e o público vai juntando isso tudo. As peças. E essa mulher? E essa mulher, justamente, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Pois é, eu sou Paula Alice na vida real. E na pecinha eu faço uma mulher que é meio que uma abstração, ela é a persistência, ela é isso que conecta a memória de Federico ao Federico que ele namorou. Super simples, né? Um desafio muito grande, a primeira vez que estou fazendo um personagem abstrato, não é verdade? Mas que está corporificado. Também é uma amiga, também uma confidente, com quem ele divide essas memórias. Terapeuta, uma cartomante. Exatamente. E eu queria saber de vocês, como foi construir os personagens? Eu acho que todo personagem tem um pouco da gente, né? E essa peça, especialmente, assim, especificamente, fala muito diretamente com a gente, porque todo mundo já passou por uma situação de término, de frustração, de fim de relacionamento. Então, assim, não é muito difícil se identificar com essas loucuras aí das personagens. Totalmente, é cada frase. Você vai... é cada frase você vai ver. Cada frase que você pega assim, opa, já vivi isso. A gente conta a história de que a gente estava ensaiando lá no Barbalho e aí passou um cara assim na janela, ficou parado assim assistindo, e daqui a pouco ele comentou: nossa, já fiz isso tantas vezes e saiu. Maravilhoso. É isso, eu acho que a peça tem um quê fragmentado, então a gente acaba se reconhecendo muitas vezes. Assim, a gente escuta as frases, algumas tocam mais, outras tocam menos, já tocaram mais, né? Eu acho que o público vai se identificando, né? E a gente vai superando. Então vocês se identificam com os personagens, vocês já se viram nos personagens. Eu acho que todo mundo que já teve um relacionamento, assim... já passou por algum fim, né? Algum fim de alguma e se a gente não se vê necessariamente, a gente também é possível a gente se ver no que é oposto, no que é oposição a gente, né? De você se distanciar e falar, meu Deus, isso é completamente diferente do que eu faria, ou então isso é tão real, mas tão absurdo ao mesmo tempo, tão ridículo. Porque essa história é o ponto de vista, durante boa parte da história, né, é o ponto de vista de uma personagem. Então, assim, quando fala que é a projeção do ex, que é uma projeção, uma persistência, é muito a visão dele, deturpada ou não, mas assim, do ponto de vista dele, do que era o relacionamento. Você falou sobre ser a ligação, né, dessas duas... Seriam duas mentes? Ou seria apenas uma mente que vive aí retrocedendo durante boa parte do espetáculo é apenas uma mente que está literalmente absurdando, tentando entender o que aconteceu, como é que foi esse fim e pensando em estratégias de fazer esse namorado voltar. E aí ele está sempre em diálogo com essa figura que fica ali sentada, que é uma amiga, que ora é uma amiga, que você não entende direito quem ela é, porque eu também falo coisas como se fosse Federico. Então aí a gente vai dando pistas de que é tudo coisa da cabeça dele. E depois tem uma viradinha que a gente já começa a ter acesso, né? É verdade. Mas assim, a peça já é sobre um fim de relacionamento. Então assim, acabou, gente. Agora vamos ver o que acontece depois do fim, né? Celso Júnior. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Teatro Vila Velha. Ele, diretor teatral, professor e tantas outras coisas aí no meio artístico, que está completando este ano 30 anos de carreira, né, Celso? E desses 30 anos, como vem essa história? Gente, é uma história muito... Eu fui, justamente por causa... Eu comecei em 87 e na Companhia Baiana de Patifaria eu fiz o primeiro espetáculo deles, que foi a Bafabanca, e depois eu acabei trilhando um outro caminho completamente diferente,
E tem sido uma aventura esses 30 anos. Eu tenho aprendido muito sobre mim mesmo, sobre o mundo. Eu tenho feito muitos amigos. Agora, quando eu resolvi montar essa peça para comemorar esses 30 anos, para celebrar, para marcar esses 30 anos, é impressionante e comovente a quantidade de amigos que resolveram aderir. Porque eu não tenho patrocínio nenhum, eu estou montando essa peça com o meu próprio dinheiro, meu patrocinador é meu cartão de crédito. Mas é impressionante a quantidade de amigos que aderiu por carinho, por afeto. Pessoas, amigos mais antigos, novos amigos também, tem sido muito bonito. E é uma coisa que a peça, como é uma peça que celebra os 30 anos, eu optei também por, na concepção dela, eu faço pequenas citações aos meus outros espetáculos. Então quem acompanhou esses 30 anos, esses espetáculos que eu fiz, vai perceber um pouco de Quem Matou Maria Helena, vai perceber um pouquinho de Médico a Pulso, vai perceber um pouquinho de Saluba Medeia, das peças que eu já dirigi. Eu uso referência. É óbvio que isso não interfere. Quem não assistiu não vai mudar em nada a percepção do espetáculo, mas para quem acompanhou vai entender um tom de voz de um ator ali naquele momento. Lembra um pouco Frank em Quem Matou Maria Helena. Uma coisa da iluminação com um cenário que lembra um pouco Esperando Godot. Então eu estou citando vários espetáculos nesse, e aí acho que é uma forma de fazer uma espécie de resumão do que eu tenho, e com uma peça nova, né? Um texto novo, completamente novo, inédito. Como foi que você trouxe essa peça? Porque essa peça, na verdade, ela é uma peça argentina. É uma peça argentina. Eu fui com meu marido, em 2014, a gente foi passar férias em Buenos Aires. E aí a gente viu a programação de teatro. A gente não estava afim de assistir aquelas coisas mais Broadway. Vamos assistir uma peça mais alternativa. A gente entrou num site de teatro alternativo de Buenos Aires e o título dessa peça me chamou a atenção, que é um título tão bonito, tão poético, que é A Persistência das Últimas Coisas. Eu assisti a peça, fiquei de queixo caído, porque era uma dramaturgia tão fresca, tão atual, sobre temas tão universais. Fala sobre a perda do amor, sobre a impossibilidade de você vencer esse término. Todo mundo já passou por isso, gente. E é um cara que o namorado terminou com ele levou um pé na bunda e ele não consegue se conformar com esse término. E ele bota um detetive atrás do namorado, ele entra em contato com uma cigana para fazer uma amarração, para trazer o namorado em 3 dias. Essa inconformidade dele, isso é um tema universal. Só que o modo como isso é colocado na peça é que é interessante. É como se a gente pegasse essa história, ele depois desse término, ele lembrando dessas passagens da vida dele, e a gente transformasse isso num quebra-cabeça. E a peça vai montando esse quebra-cabeça junto com o público e junto com a memória. E aí, como toda memória é infiel, ele começa a inventar coisas que não aconteceram, né? No meio da história, inventar. Isso é bem relacionamento, né? É muito relacionamento. Quer dizer, qualquer memória, na verdade, você acaba, ao relembrar um fato, você acaba incluindo coisas, tirando coisas, mudando o tom das coisas e tal. E aí tem uma coisa muito bonita da peça que, à medida que a gente vai acompanhando isso na vida da personagem, a gente começa a perceber que ele não lembra como foi o começo do relacionamento. Se foi na praia, se foi no cinema pornô, onde é que foi. E aí a gente começa a ver essas versões fantasiosas ou de memória expandida lá dele. E isso tudo a peça vai mostrando. E parece mesmo um quebra-cabeça. No final, tudo se acerta. A gente consegue saber exatamente tudo o que aconteceu. Não tem muito mistério e tal, mas é bem bonito. O formato é muito contemporâneo, mas a história ela é muito universal, muito comum. E por que você trouxe esse tipo de peça para cá, pro Brasil? Que assistir uma peça na Argentina e trazer isso para nossa sociedade, né, para essa contemporaneidade. Então, como foi essa construção? Eu sou muito interessado em dramaturgia contemporânea. Você fala, eu sou professor de dramaturgia, eu sou professor. E aí, nos meus estudos de dramaturgia, é muito difícil a gente ter acesso a teatro latino-americano, né? Quando eu fui assistir, que eu entrei em contato com o autor depois via Facebook, que é o Juan Inácio Crespo, que é um fofo. O Instagram dele é babado, porque ele tem um corpo saradíssimo. Eu posso passar o link do Instagram dele. Ele hoje, inclusive, mandou que a produção não pode ter. E aí, ele é muito bacana. Eu entrei em contato com ele e falei, eu sou professor, sou diretor, sou do Brasil, manda a peça pra mim. Ele mandou no dia seguinte,
E a gente manteve um contato, hoje nós somos amigos, eu voltei a Buenos Aires no ano seguinte, fui falar com ele de novo no teatro, a gente foi assistir, e aí depois a gente descobriu que essa peça é a segunda parte de uma trilogia, e ele já ofereceu pra gente montar no ano que vem a segunda parte, com esse mesmo elenco. Por que a escolha desses 3 atores? Quando eu assisti a peça em Buenos Aires, e que tinha a atriz que fazia essa personagem meio abstrata e tal, na hora que eu saí da peça, eu já falei... Eu e Léo, a gente estava assistindo junto, a gente saiu para jantar depois e a gente falou, Paula Alice faria esse personagem tão lindamente. Foi o primeiro, eu nem pensava em montar a peça. E Paula já veio na minha cabeça como... Aí quando eu comecei a amadurecer mesmo e concretizar a ideia da montagem, aí imediatamente eu chamei Paula. Paula fez uma parte do doutorado dela em Buenos Aires, então ela entende espanhol. Então eu já chamei ela para dar o pontapé inicial na tradução também, ela me ajudou um pouco logo no início. Depois entrou Vinícius. No ano passado eu fiz um filme com Vinícius, um filme chamado O Amor dos Outros, que é um filme bem bonito, e eu fazia o papel do pai de Vinícius. Eu já conhecia Vinícius do palco, mas eu não conhecia ele pessoalmente. E a gente teve um entrosamento, uma ligação, tanto no set de filmagem, assim, a relação pai e filho se construiu de uma maneira muito delicada. E eu só trabalho com quem eu tenho afeto, eu não trabalho sem afeto envolvido. E aí eu convidei ele, eu achei... Tem uma coisa, eu tive que mudar isso no texto da peça, porque o ator que fazia lá no original, ele é muito baixinho. E Vinícius tem quase 2 metros de altura. Então tinha uma hora, você é tão pequenininho, você é tão baixinho. Eu falei, a gente não vai falar isso, porque isso é ridículo, né? Ele não é pequenininho. Mas a gente inventou uma outra forma bonitinha. E Igor foi foi o último a entrar no processo, que eu estava em dúvida, eu testei alguns outros atores que não puderam fazer e tal, e aí Igor entrou. Igor é um ator extraordinário e de uma disciplina e uma seriedade com que ele leva o trabalho, que é uma coisa, chega a ser emocionante de assistir. Ele tem uma calmaria, né? Ele é muito profissional, ele é muito sério, ele é muito calmo, ele é muito, muito preocupado com a peça e tudo. Eu estou muito contente, eu estou muito ansioso, mas não estou nervoso. Acho que eu vou ficar nervoso na hora de começar, talvez, não sei. A gente está com uma boa venda de ingressos, a gente está vendendo ingresso pela internet, então a gente tem como controlar quantos ingressos já foram vendidos. Essa venda está bacana e a peça tem muito humor. É um tipo de humor, talvez não de gargalhada, mas um humor de um sorriso. A peça está linda de ver. Eu mesmo fiquei espantado algumas vezes, a gente quando começou a fazer os ensaios gerais, que eu uso muito projeção, né? Há quanto tempo, vídeo. Falar nisso, há quanto tempo vocês estão trabalhando? Desde o carnaval, a gente começou a ensaiar, então de março até agora a gente está ensaiando. A gente foi ensaiando com muita calma, sem pressa. Foi um trabalho muito gostoso, com muito humor, com muito prazer de ser feito, muito delicado. E eu acho que isso tudo reflete no resultado. E o que eu estava falando das projeções, que uma hora a gente tem a projeção do mar aberto, tem uma hora que a gente tem projeções do metrô passando, ponto de ônibus, tem uma hora que os personagens vão para um cinema pornô, a gente tem sexo explícito nessa tela de 9 metros de largura. Pelo amor de Deus, que é um você negócio... tá carente. Pode vir, que já resolve a carência aqui, já pega na mão da pessoa do lado. Então, para resumir toda essa história de agora, Diga. convido o pessoal para vir. Então, a gente está aqui, o título da peça é A Persistência das Últimas Coisas, um texto argentino de Juan Ignacio Crespo, que é um fofo. A gente fica em cartaz aqui no Teatro Vila Velha, que é um teatro muito bacana, muito moderno, muito confortável, de quinta, sexta e sábado às 8 horas, domingo às 7 horas. Os ingressos custam R$30 inteira, R$15 a meia, e a gente só fica em cartaz 2 semanas. Então até o dia 8 de outubro, a gente garante que a gente vai estar em cartaz. Eu estou vendo pauta para depois, ainda esse ano, mas não tá fácil, tá difícil pauta e eu estou tentando. É isso aí. Então, obrigado. Obrigado Celso. Obrigado a vocês. Viu? Maravilhoso. E não percam, gente. Venham assistir. Vamos ao teatro. Vamos ao teatro. Olá, pessoal. Nós vimos aqui conversar com o público que veio assistir A Persistência das Últimas Coisas. E Leonel já está aqui pronto para assistir, né, a peça. E qual a expectativa, Leonel, de assistir essa peça hoje? Eu estou muito entusiasmado, principalmente por ser um trabalho dirigido por Celso Júnior, que é um grande artista aqui da cidade, que eu conheço e tal, e o elenco também, principalmente Paula Alice, que é uma grande amiga, uma grande atriz, e eu tenho certeza que o espetáculo vai ser genial. Também com esse texto desse dramaturgo argentino, que eu acho que é muito importante estar trazendo essa dramaturgia latino-americana para ser montada aqui no Brasil. Eu queria saber de você se você já teve um ex-relacionamento. Um ex-relacionamento? Isso. Muitos, né?
E qual foi a loucura que você já fez pra poder reviver esse relacionamento com essa pessoa, com alguma pessoa? Pra reviver, eu já revivi relacionamento com pessoas, quando eu era mais jovem, talvez, mas não cheguei a fazer uma loucura. Durante um relacionamento, você já chegou a imaginar, por exemplo, alguma coisa, tipo, colocou alguma coisa na cabeça, a pessoa tá, ai meu Deus, a pessoa tá me traindo, a pessoa fazendo alguma coisa errada, você já chegou alguma vez a pensar alguma coisa do tipo, assim? Eu acho que todo mundo pensa, né? Esse tipo de paranoia, todas as pessoas têm. Tipo, insegurança. Insegurança. Mas eu não sou o tipo de pessoa que leva isso às últimas consequências a ponto de entrar em algum tipo de paranoia, assim, a ponto de fazer coisas loucas e tal, não. Mas algum desses relacionamentos seus virou um PA? O que é um PA? Não. Não. Nunca. Não, nunca. Nunca. Até porque eu gosto de relacionamentos fixos. Eu tô agora 7 anos com uma pessoa já, então... Todas as histórias que eu tô contando são 7 anos atrás. Como eu disse quando eu era jovem. Gente, ó, ele tá falando de 7 anos atrás. Hoje ele já tem um relacionamento fixo, uma pessoa que ele ama, né? Isso, exatamente. Vocês já tiveram ex-relacionamentos? Já. Alguns. Ai, meu Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Já teve alguma recaída dos ex-relacionamentos? Claro. Vamos falar de antes. Vamos falar Claro. de antes. Já. Não. Eu só Era de- tive um, na verdade, muito longo e quando eu terminei não tive recaída. Mas você então é decidida, menina. Decidida, né? Demorei pra terminar, mas quando terminei, foi de vez. E como foi, assim, em relação ao fim? Como vocês administraram? Eu acredito que vocês já tiveram algum relacionamento que foi marcante pra vocês, né? Claro que vocês estão vivendo um relacionamento agora, mas e como foi finalizar esse relacionamento? No primeiro caso foi muito difícil, né? Que eu gostava muito e foi um relacionamento de 4 anos e meio. Então foi complicado, eu gostava muito, era muito apegado. E pra terminar deu trabalho. Ela teve que aprontar muito pra conseguir terminar. No segundo foi mais tranquilo terminar, mas no primeiro foi complicado. E Juliana? Foi complicado também, foi um relacionamento de 9 anos. Foi bem difícil desapegar de vez. Mas, enfim, quando eu decidi, foi. Você já teve algum ex-relacionamento? Oh, poxa! Já, gente! Eu vou lhe fazer outra pergunta. Que essa é a melhor. Você já fez alguma loucura para reviver algum ex-relacionamento? Ah, não! Fala a verdade. Eu acho que eu já fiz loucuras para manter os relacionamentos. Assim. Qual foi a loucura mais loucura? Ai, meu Deus. Eu já larguei uma festa de São João. Eu fui para casa de uma amiga no interior, bem longe. E aí, no meio da festa lá, eu disse, vou viajar. E aí, viajei mais 5 horas. Peguei ônibus, peguei van, peguei outro ônibus e passei 5, 6 horas numa estrada desconhecida para ir atrás desse indivíduo. Valeu a pena? Foi legal, foi legal. Você já teve algum momento em que você teve a paranoia de achar que algum dos seus ex-relacionamentos estava lhe traindo? Ah, já tive, super. O meu relacionamento mais longo, no início, que eu fiquei logo apaixonada e eu era super ciumenta, então eu ficava bem neurótica. Depois eu me curei disso, tá, gente? Passou. E me escondia para ver se ele estava conversando com alguém, ficava investigando, era uma caçadora. Uma coisa bem tranquila. Bem tranquila, bem saudável. Bem saudável. Passou. Algum desses ex-relacionamentos você chegou a ter recaídas? Quase sempre. Algum desses ex-relacionamentos chegou a se tornar um PA? O que é um PA mesmo? Ai, meu Deus. Já teve um PA. Já teve PA, mas já acabou também. Já acabou o PA? Sim, já acabou, já passou. Mas acontece. Acontece. Eu acho que é normal. Você tá ali se relacionando e aí, dependendo de como termina, ainda tem uma coisinha, né? Boa. Então a gente mantém. Então, obrigado, viu, Andréa? Boa peça. Obrigada. Tem que doer, pode até sangrar, tem que arder, pode aliviar, tem que arrepiar, tem que tirar os pés.